Lord of Mysteries, capítulo 75, Salvando a si mesmo. Merda! Estou sendo controlado pela marionete! O capitão e os outros estão inconscientes. Ou ainda não se recuperaram. Eles não podem nem se levantar. Não vão conseguir me acordar a tempo. Não! Eu tenho que me salvar! Tudo diante dos olhos de Klein acontecia em câmera lenta. Todas as suas juntas e seu cérebro pareciam ter sido cobertos por uma camada cada vez mais espessa de cola. Ele não tinha interesse em se tornar uma marionete humana, então aproveitou a oportunidade de não ser totalmente controlado, tentando ao máximo encontrar uma maneira de se salvar. Eu com certeza não posso me bater. Deve haver uma força externa. Força externa. Vou tentar. Não há tempo a perder. Sem o luxo de ter tempo para pensar nas coisas, Klein teve uma ideia em menos de 3 segundos. Ele moveu a articulação enferrujada do joelho e deu um passo no sentido anti-horário. Ao mesmo tempo, ele não tentou escapar da corda invisível que pendurava sua garganta. Tudo o que fez foi recitar por dentro. Bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. Ele queria usar o mundo misterioso acima da névoa cinza para despertá-lo e escapar da assimilação do artefato selado 2049. Creak, creak, creak! Os joelhos e tornozelos de Klein emitiram um som envolvente e penetrante. Com os pés lentos e contorcidos, ele deu outro passo no sentido anti-horário. Bênçãos provenientes do Senhor Celestial, do céu e da terra. Os pensamentos de Klein tornavam-se cada vez mais lentos, à medida que ele se sentia como se fosse um computador com todos os tipos de bloatware e softwares de antivírus instalados. Nota: bloatware é todo software utilitário pré-instalado em dispositivos que pode reduzir o tempo de vida de uma bateria, ou até mesmo o espaço útil, em memória flash ou disco, que poderia ser usado por uma outra aplicação de maior interesse do usuário. Ele ergueu o pé esquerdo com espasmos, enquanto dava outro passo no local desejado. Bênçãos provenientes da exaltado Senhor Supremo. Os processos de pensamento de Klein tornavam-se cada vez mais rígidos e lentos. Ele deu o passo final por puro instinto. Nesse ponto, ele sabia que estava sob controle quase total da marionete. Mesmo que Ayur Harson pudesse se levantar a tempo de salvá-lo, ele provavelmente não poderia ser acordado. Mas seu forte desejo de viver o fez entoar a última linha do encantamento. Bênçãos provenientes do celestial, digno. Assim que ele terminou seu encantamento, ouviu gritos e murmúrios muito caóticos e histéricos. Eles rapidamente tomaram conta de todos os cantos dos pensamentos preguiçosos de Klein, estilhaçando-os no processo e reduzindo-os a ideias aleatórias. O cérebro de Klein tornou-se uma panela fervente de pot-pourri, nota, mistura de diversos elementos diferentes, enquanto seu corpo rígido se tornava leve e sua espiritualidade se elevava. A névoa branco-acinzentada sem fim e as estrelas vermelhas escuras a diferentes distâncias apareceram mais uma vez diante de seus olhos. O local era vasto, misterioso, vago e embaçado. A mente confusa de Klein logo se acalmou quando ele enfim recuperou sua capacidade de pensar, apenas para ver o magnífico palácio. Ufa! Ainda bem que funcionou, Klein sussurrou com um medo persistente. De acordo com suas observações anteriores, ele sabia que uma vez que alguém caísse sob o controle do artefato selado 2049, isso seria equivalente à morte. No geral, não havia remédio que pudesse salvar a vítima. Por sorte, seu ritual de aumento de sorte e o mundo misterioso acima da névoa cinza eram extraordinários. Depois de andar algumas vezes, Klein começou a considerar a situação em que se encontrava. Eu não posso ficar aqui o tempo todo, certo? Quando o capitão e companhia acordarem e se reunirem, não poderei explicar a situação. Como as coisas estão agora, só tenho a casca do meu corpo, muito semelhante a um zumbi. Mas se eu arriscar e voltar, não terei como garantir minha segurança. E se eu for controlado pelo 2049 de novo? Enquanto sofria com seu dilema, Klein de repente deu um tapa na própria testa e não pôde deixar de rir baixinho. Parece que não me acostumei com meu status de vidente. Antes de terminar sua frase, ele apareceu no assento de honra em frente à longa mesa de bronze,
sentado na cadeira de espaldar alto com o estranho símbolo. Klein estendeu a mão quando uma caneta tinteiro apareceu do nada. Ele rabiscou uma frase em um pedaço de papel ilusório. Voltar ao mundo real é muito seguro. Logo depois, Klein puxou uma projeção de um pêndulo espiritual de seu pacote. Depois de algumas reuniões, ele descobriu que os itens que ele trouxe podiam ser projetados acima da névoa cinza, mas eram meio ilusórios. Klein segurou a corrente de prata com a mão esquerda enquanto permitia que o topázio quase tocasse o papel. Ele acalmou a respiração e semicerrou os olhos. Com calma, repetiu as palavras no pedaço de papel. Voltar ao mundo real é muito seguro. Voltar ao mundo real é muito seguro. Depois de repetir a frase 7 vezes, Klein completou a adivinhação com a radiestesia espiritual. Ele abriu os olhos e viu o topázio oscilando lentamente, guiando a corrente de prata em um giro no sentido horário. Sentido horário é uma afirmação, enquanto o anti-horário é negativo. Retornar ao mundo real é muito seguro. Klein soltou um suspiro de alívio ao guardar a corrente habitualmente. Então, ele liberou sua espiritualidade e envolveu seu corpo enquanto simulava um estado de queda. A neblina e as estrelas vermelhas profundas tornaram-se etéreas e acenderam. Klein logo se viu ainda atordoado em sua posição original. Ele viu o boneco marrom, meio fora do baú. Ele também notou que o artefato selado parecia ter perdido todo o movimento. Seus sentidos físicos alcançaram seu cérebro, e quando ele estava prestes a tentar mover o braço para determinar sua condição, de repente ouviu uma voz escondida no vento. Você deseja ser despertado? Você pode ser salvo desde que me prometa uma coisa. Essa coisa é me ajudar a pegar aquele caderno da família Antigonos. Acene se você concorda. Eu sei que você ainda é capaz de completar essa ação. Quem é esse? Sim. 2E49 não parece estar tentando me controlar. Isso mesmo. Não influenciará repetidamente a mesma pessoa. Haverá uma pausa. Klein ficou chocado, mas não demonstrou isso em seu rosto. Nesse momento, a voz acrescentou com pressa. Você pode obter recompensas adicionais se concluir este assunto. Eu sei que você é um vidente. Eu também sei que a Igreja da Deusa da Noite Eterna não tem a sequência 8 que sucede à sequência 9. Mas nossa ordem secreta pode dar a você. Para ser honesto, eu era um vidente antes. Se não, não teria ousado voltar. Para mostrar minha sinceridade, agora posso dizer que a sequência 8 do caminho do vidente é o palhaço. Palhaço? Ordem secreta. Klein quase não manteve seu estado de marionete. Ele nunca fez a conexão entre vidente e palhaço. Eles eram membros de um circo? Tudo bem, faça sua escolha. Acredite em mim, você não tem muito mais tempo a perder. A voz soou com o vento de novo. Os distantes Dan e Lorota ainda estavam inconscientes. Borgia parecia gravemente ferido enquanto gemia sem se mexer. Ayur Harson e Leonard Mitchell estavam relativamente em boa forma, enquanto tentavam se sentar. Por que eu? A ordem secreta? É aquele palhaço de terno de antes? Depois que escapou, ele voltou em segredo em uma tentativa de pescar em águas turbulentas. Ao ouvir a voz, todos os tipos de dúvidas passaram pela mente de Klein por um instante. Como a pessoa disse que já foi um vidente, Klein tentou usar os processos de pensamento de um vidente para analisar a situação. Ele ousou voltar porque adivinhou a esperança. Ele acreditava que Monstro Bieber seria destruído e que sofreríamos um grande revés. Ele não pegou o caderno sozinho nem cuidou de nós direto porque provavelmente adivinhou que isso representaria um risco imenso. Portanto, ele está suspeita que o capitão e Madame Lorota estão fingindo estar inconscientes, ou que esta é uma armadilha armada para ele. Ele não fez mais adivinhações para determinar meu estado atual, em parte porque, em primeiro lugar, pode não ter tempo. Se esperasse mais, o Sr. Ayur Harson e companhia teriam recuperado parte de sua força de combate. Em segundo lugar, ele me menospreza e me acha desnecessário. Ele entende muito bem um vidente, e está confiante de que sou incapaz de escapar do controle da marionete. Ele está me usando como bucha de canhão para sondar qualquer armadilha. De outro ângulo, isso também significa que o ritual de aumento de sorte não causa aparições anormais. Com seu cérebro não mais lento, Klein sentiu que sua linha de raciocínio estava clara.
Ele tinha bastante confiança nos pensamentos e objetivos do palhaço de terno. Quanto à promessa do palhaço, ele não acreditou em nada. Bucha de canhão não tinha direitos humanos. Enquanto os pensamentos passavam por sua cabeça, Klein controlou seu pescoço e assentiu com dificuldade. Ao fazer essa ação, ele confirmou que tinha escapado do controle do artefato selado 2049. Logo depois que ele acenou com a cabeça, uma cortina transparente se moveu de 2 a 3 metros ao seu lado. Revelou o palhaço de terno que tinha o rosto pintado com cores pastéis de palhaço. Não era outro senão o membro da ordem secreta que tinha fugido antes. Nesse momento, como Klein já tinha se virado na tentativa de pular para fora do alcance efetivo de 2049, suas costas estavam voltadas para o baú preto e o boneco. O palhaço de terno estava à sua frente. Primeiro, era para ficar longe do artefato selado, e segundo, para evitar o cano de seu revólver. Ficou claro que ele era muito cuidadoso. O palhaço de terno tirou um longo pedaço de papel do bolso e o sacudiu bastante até que ficasse reto como um bastão de madeira. Ele segurou o bastão de madeira e, a uma distância de 2 a 3 metros, deu uma cutucada no ombro de Klein na tentativa de acordá-lo. Este sujeito conhece 2049 muito bem. Ele sabe que se o cheiro de um descendente da família Antígonos estiver presente, a marionete entrará em modo berserk e controlará 2 de cada vez. Ele também sabe que jogar uma pedra não parece eficaz. No mínimo, viu o capitão e companhia tentarem meios semelhantes. Embora Klein não soubesse por que 2049 não o assimilou de novo, não ousou ficar a menos de 5 metros dele por mais tempo. Portanto, ele esperou enquanto prendia a respiração. No momento em que o bastão de madeira estava prestes a tocar seu ombro, Klein de repente ergueu a mão esquerda, agarrou a ponta da estaca e puxou-a para trás. O palhaço de terno foi pego de surpresa quando seu corpo foi puxado para frente. Ele cambaleou alguns passos à frente, enquanto a distância entre ele e Klein diminuía mais uma vez. Ele estava agora a menos de 2 metros de distância. Ao mesmo tempo, o preparado Klein apertou o dedo direito no gatilho do revólver. Bang! Bang! Ele atirou 2 vezes, mas não mirou no palhaço de terno. Em vez disso, ele mirou atrás dele, atirando para o lado do artefato selado 2049. Antes do tiro soar, o palhaço de terno tomou a iniciativa de rolar de seu estado cambaleante. Ele recuou por instinto. Klein soltou a mão que tinha agarrado o bastão de madeira, enquanto dava vários passos para longe com rapidez e saía correndo da zona de perigo. Assim que o palhaço de terno rolou 2 vezes e estava prestes a pular para trás, sua cabeça ficou atordoada enquanto seus pensamentos rapidamente se tornavam lentos. Nada bom. Ele me obrigou a desviar na direção da marionete Antígonos. Estou a 5 metros. Como ele pode não estar controlado pela marionete Antígonos? O palhaço de terno parou de rolar enquanto tentava rastejar para fora com suas juntas aparentemente enferrujadas. Nesse momento, Klein já tinha se virado. Ele segurou o revólver com as 2 mãos enquanto apontava para o alvo que se movia lentamente. Para ele, isso equivalia a atirar em um alvo fixo. Tendo visto a batalha do palhaço de terno com Dan, Ayur e Lorota, Klein sabia que ele era ágil e bom em rolar. Portanto, mesmo quando estavam a apenas 1 ou 2 metros de distância, agiu com cautela e desistiu de atirar direto. Em vez disso, ele forçou o palhaço a desviar para a zona de morte, os arredores do artefato selado, 2049. Se a marionete não agisse, o palhaço de terno teria determinado que ele tinha caído em uma armadilha. Ele então escaparia pulando para trás e não representaria nenhuma ameaça significativa. Bang! Refletido nos olhos incrédulos do palhaço de terno, o Klein de terno preto puxou o gatilho com calma.